Oi, gente! Oi, pessoal! Venham comigo revisar o processo do trabalho. Aí, pessoal, vamos chegando, vamos chegando. Oi, gente! E aí, pessoal? Hora do cafezinho? Hora do cafezinho pós-almoço e vai ser nosso encontro para revisar o processo do trabalho. Então vamos chegando, vamos chegando. Ó, já tô aqui com o meu café, tá? Meu café pós-almoço. Meu chocolate, esse chocolate que eu ganhei lá em São Luís, do Maranhão, quando eu fui pra lá agora fazer palestra, eu ganhei, ainda não comi, vou provar hoje aqui com vocês. E tô com a caneca personalizada. Olha que legal essa caneca que eu ganhei quando fui prof homenageada de uma turma da graduação. E aí tá escrito aqui Mundo Mágico da Prof. Cleise. Adorei. Gente, então olha só, preparada aqui com o meu café, com o meu chocolate, a gente vai fazer a nossa live hoje sobre teses processuais nas nossas petições trabalhistas, na reclamação trabalhista, na contestação e no recurso ordinário. Depois a gente vai ter uma outra live, tá? Já adiantando para vocês, vão ser 2 lives sobre teses processuais. Então a gente vai falar sobre preliminares, a gente vai falar sobre aqueles temas delicados que eu sei que vocês ficam com dúvidas. E antes de mais nada, pessoal, eu preciso dizer aqui pra vocês estão vendo que eu tô fazendo a minha live da sacada do meu apartamento. Por quê, gente? Agora há pouco acabou a luz aqui. Então já quero avisar vocês que eu tô no 4G fazendo a live, a gente tá com instabilidade na internet, a gente está com instabilidade na energia elétrica. Então, se porventura a live cair, é por conta disso. Nós estamos, vocês sabem, aqui no Rio Grande do Sul passando por um momento muito delicado. Vocês estão vendo aqui o tempo, ó, pessoal, não abre. Nós estamos há dias chovendo e a situação aqui no nosso município, nos municípios ao redor e agora também chegando em Porto Alegre, não tem outra palavra para dizer para vocês senão desesperadora. Muitas pessoas perdendo tudo mesmo, casa e inclusive vidas. Nós estamos tendo nesse momento pessoas totalmente ilhadas, sem acesso, né, a recursos, a cidade, enfim. E nós aqui, né, meu marido, meu filho, a gente está bem, a gente mora num apartamento, no alto, está tudo bem, mas a gente tem familiares que foram atingidos pela chuva, que tiveram suas casas invadidas pela água. A minha mãe tá bem, mas ela também mora numa outra cidade aqui, a gente tá sem comunicação, a gente não consegue chegar até a cidade dela. Aqui, para vocês terem uma ideia, Santa Cruz está praticamente isolada, assim como as outras cidades, todas as pontes de acesso rompidas, então tá um caos mesmo, pessoal. Então peço compreensão de vocês. Como prometido, eu vou fazer a live igual, mesmo diante desse cenário todo que a gente está vivendo, até porque eu sei que vocês precisam estudar, né? Mas peço a compreensão de vocês, especialmente com relação à questão da internet, que pode não ser das melhores hoje, né? E, enfim, né? A gente está tentando fazer o possível aqui. Então, agradeço a todo mundo que eu já recebi de mensagem, que tá orando, que tá rezando aqui pelo Rio Grande do Sul. A gente agradece de coração toda a solidariedade, todas as orações que estão sendo feitas, e a minha forma de retribuir a tudo isso é continuar aqui com vocês, fazendo o meu trabalho, tentando contribuir de alguma forma para ajudar a todos. Então, seguimos, né, dentro do possível. Gente, então bora lá, bora revisar as teses processuais, bora falar das preliminares. Então, gente, esse é um tema que eu sei que é o dodói para muitos. Por quê? Efetivamente, quando nós falamos em teses, né, as de direito material normalmente são mais palpáveis e fáceis de serem detectadas num enunciado, são também mais do nosso cotidiano, né? Eu sempre brinco que todo mundo, especialmente em direito do trabalho, ou já foi empregado, ou empregador, ou conhece alguém que foi, né? Um pai, uma mãe, enfim, que tem então essa relação. Quando você vai falar de horas extras, quando você vai falar
de férias. São coisas mais palpáveis que a pessoa consegue visualizar no seu dia a dia. Já a parte processual não é tão palpável assim, especialmente para quem não tem esta experiência processual de um estágio, de um trabalho num escritório. Então a gente entende, e eu sei que é mais, digamos assim, mais fora da realidade a gente falar de uma preliminar de inépcia, da gente falar de uma preliminar de incompetência, de falarmos sobre um cerceamento de defesa, porque são teses processuais, estão ligadas a um desrespeito de alguma regra processual. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que quando nós falamos de teses processuais, quando nós falamos de preliminares, você tem que pensar em regras processuais que não estão sendo observadas, tá? Ou que precisam ser observadas. Veja bem, existem regras dentro de um processo. São as regras do jogo, né? Ou seja, nós não podemos peticionar quando a gente bem quiser, nós não podemos ter audiência realizada pelo juiz quando ele bem quiser, né? Existem algumas regras estabelecidas na CLT ou no CPC com relação a isso. Eu não posso fazer, vou desativar os comentários, tá, pessoal? E depois a gente retoma os comentários para tirar dúvidas, tá? Então, olha só, eu não posso, por exemplo, fazer uma petição inicial como eu bem quiser. Eu tenho regras. O artigo 840 da CLT, ele deixa claro quais são essas regras processuais que eu tenho que observar. Quais são as regras? Eu tenho que fazer um pedido certo, determinado, com a indicação do valor. E aí você repara. Quando eu estou fazendo uma contestação, eu estou olhando para quê? Para aquela petição inicial que foi feita. E se essa petição inicial tem defeitos, tem problemas, ela não observou as regras processuais, eu vou atacar isso também. É minha missão de vida na contestação, além de atacar o mérito, atacar também as questões processuais, porque é a minha oportunidade de falar. Então, se por exemplo, o reclamante fez uma petição inicial onde ele falou, mas não pediu, ou ele pediu, mas não justificou nenhuma causa de pedir, ou seja, não existe um motivo, não existe uma razão para aquele pedido, nós vamos estar diante de uma inépcia da petição inicial. Se ele apresentou uma petição inicial, mas não atribuiu valor para os pedidos, o que é um requisito do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, temos um problema processual. E por isso que essa inépcia da petição inicial vai ser alegada como preliminar. E uma das teses queridinhas da banca em termos de contestação é justamente a inépcia da petição inicial. Vocês precisam saber que a inépcia da petição inicial, ela está lá estabelecida no artigo 330 do Código de Processo Civil. Lá a gente vai ter que considera-se inepta a petição inicial quando nós tivermos lá um pedido sem a causa de pedir, ou tivermos a narração fática sem o correspondente pedido, se o pedido for genérico, se tiver pedidos incompatíveis entre si, se da narração do fato não resulta logicamente a conclusão. Vamos dar um exemplo para vocês? Imaginem que eu acabei de falar aqui para vocês que nós estamos totalmente ilhados, que o Rio Grande do Sul está com as estradas todas bloqueadas, pontes que caíram. Esse é o meu fato, certo? Esse é o meu fato que eu apresentei um pedido para vocês, que tenham compreensão. Falei também, né? Aliás, não é esse fato não resulta a conclusão do que eu ia falar, né? Mas então, vamos usar esse exemplo. E se eu dissesse para vocês, pode ser que o meu sinal aqui de telefone, né? O meu 4G pode ser que não funcione tão bem. Bom, da narração do meu fato, das estradas, não tem nada a ver com a questão do que eu tô falando aqui sobre o sinal. Mas se eu dissesse para vocês o seguinte, ó. Eu vou me deslocar daqui para Porto Alegre. Tá, mas peraí, não tá fazendo sentido. Ela tá dizendo que não tem como ir, daí tá dizendo que vai ir. Vocês entendem? Isso quer dizer pedido do qual o fato não decorre logicamente a conclusão.
Ou então, quando eu falo uma coisa, peço outra. Ficou confuso a minha fala, não ficou? Você não entendeu que estava confuso? Pois é. Você imagina isso numa petição. Não pode ser confuso assim. Tem que estar tudo claro. O pedido tem que ser certo, tem que ser determinado, tem que ter a atribuição do valor. E esse pedido, ele vai ter que estar baseado, calcado numa narração de fato, que é a causa de pedir. Então, quando nós tivermos esses problemas, isso gera uma inépcia. E olha só, agora eu quero a sua atenção especial. Por quê? Quando nós falamos desses casos de inépcia, tem situações em que a banca exige a inépcia e pelo princípio da eventualidade que seja rebatido no mérito também. Imagine, como já caiu em prova, que a banca foi lá e descreveu uma situação fática. Só que, por exemplo, ela narrou uma situação para equiparação salarial. Dá pra ver que o que a pessoa tá pretendendo é uma equiparação, porque ela começou a comparar com um colega de trabalho, falando sobre mesma produtividade, mesma perfeição técnica, trabalho na mesma localidade. Só que ela não pediu a diferença salarial por equiparação. Então a gente sabe que tem uma inépcia. Ela falou, mas não pediu. Então tem uma inépcia. Mas, pela eventualidade, se eu tiver como rebater isso no mérito, eu tenho que rebater no mérito também. Porque já aconteceu de espelhos de provas anteriores a banca trazer a tese processual da inépcia, mas também a tese de mérito, dizendo que pela eventualidade teria que rebater no mérito também. Por exemplo, se dava para rebater a equiparação salarial, porque, por exemplo, eles tinham a mesma perfeição técnica, trabalhavam na mesma localidade, mas um tinha sido contratado 5 anos antes, estava na função há 3 anos antes, já não se caracteriza, já não consegue se enquadrar no mérito também aquele pedido. Então isso também deveria ser feito, então tanto a preliminar como a tese de mérito, tá? Vou provar aquele chocolate que eu falei pra vocês, ó. Vou provar. Adoro chocolate. Um café com chocolate depois do almoço. Não existe nada melhor. É muito bom. E é bom o chocolate. Olha só, gente. Tá, primeira tese processual é a da inépcia. Vamos pra segunda? Vamos falar de segunda? Incompetência da Justiça do Trabalho. Agora há pouco eu respondi uma pergunta, enquanto eu ainda tinha luz elétrica e estava funcionando o meu Wi-Fi. Respondi uma pergunta que era: professora, a Justiça do Trabalho ela tem competência para o FGTS, para cobrar FGTS que não foi recolhido ao longo da contratação? Tem, gente, tem sim competência. Cuidem para não confundir. A Justiça do Trabalho, ela não tem competência para a cobrança de contribuição previdenciária. Vamos supor, a pessoa trabalhou lá e o seu empregador não fez as devidas contribuições previdenciárias. Para isso, a Justiça do Trabalho não tem competência. Agora, não tem competência para cobrar, porque para executar aquelas contribuições que derivam das sentenças que ela profere, aí sim. Então, a Justiça do Trabalho executa contribuições previdenciárias que decorrem das sentenças que ela profere. Mas ela não tem competência para ações de cobrança de contribuições não feitas ao longo da contratação. Isso não é da esfera da Justiça do Trabalho, isso é da esfera federal lá, cabe à Receita Federal fazer esses recolhimentos, fiscalizar e, enfim, né, é o leão que tem que cobrar essas contribuições. Não é o próprio trabalhador que tem que ficar correndo atrás de ficar cobrando essas contribuições, tá? Então não confundam a contribuição ao INSS com o FGTS. E como eu vou diferenciar, prof? Pensa o seguinte: FGTS vai diretamente para o bolso do trabalhador. Não na hora, mas em algum momento, quando caracterizada uma hipótese para saque, esse FGTS vai pro bolso do trabalhador. É para ele. Agora, já a contribuição é para quem? Para o INSS. Ah, mas o trabalhador vai poder encaminhar um benefício. Mas ele é um sistema. O dinheiro vai pro bolo todo. Pode ser que o trabalhador usufrua ou não de benefícios do INSS. Não é diretamente vinculado a ele. Por isso que não é ele que tem que ficar fiscalizando lá mês a mês. E aí, empregador, recolher meu INSS? E aí, empregador, recolher meu INSS? Não é o empregado que tem que fazer isso. Por quê? Para isso que quem arrecada, né? A União.
Então é ela que tem que fiscalizar, certo? Agora, quando houve uma condenação de uma parcela de natureza salarial, aí sim, gente, aí sim, se houve a condenação de uma parcela salarial, sobre o principal vem o acessório, ou seja, tem a diferença salarial, por exemplo, e aí sobre ela incide a contribuição. Aí eu vou para a execução para o principal e já vai junto o acessório também, certo? Essa é a segunda tese queridinha da banca, tá? Falei da inépcia, falei da incompetência da Justiça do Trabalho. Agora, olha só, muita atenção aqui. Eu recebi muitas dúvidas sobre a incompetência territorial e a incompetência absoluta. Essa que eu estava falando para vocês aqui, da contribuição previdenciária, é uma incompetência absoluta. Por que ela é uma incompetência absoluta? Porque, gente, olha só, tem uma norma da Constituição que diz o que a Justiça do Trabalho pode ou não pode julgar quanto à matéria. Então, não está na disponibilidade das partes mudar essa regra. Não, é a Constituição que estabeleceu. Agora, a competência territorial, ela está estabelecida lá na CLT, no artigo 651. E o que esse artigo vai nos dizer? Quem regra o local da prestação dos serviços, né? E vai trazer algumas exceções. Agora, vamos imaginar que o trabalhador ajuizou a sua ação em outro local. Vamos imaginar que ele falou com um advogado e o advogado disse, não, olha só, para esse tipo de causa, você quer reconhecer o vínculo, você tinha um contrato autônomo e você quer reconhecer o vínculo de emprego. O juiz daqui, ele não tem reconhecido o vínculo nesses casos, mas eu sei que na cidade vizinha lá, o juiz daquela vara do trabalho, ele é favorável a isso. Vamos ajuizar lá. Vamos ajuizar lá, porque vai cair com aquele juiz que é favorável a essa tese. Pode isso, gente? Não, não pode. Por quê? Porque é incompetência territorial. Só que aí, aqui sim está na disponibilidade das partes. Por isso, cabe a reclamada, no prazo de 5 dias, a contar da notificação, fazer a devida exceção de incompetência territorial. Aí tem um meio específico para arguir essa incompetência territorial que é relativa. Aí essa não é preliminar da contestação, essa é por meio da exceção de incompetência territorial estabelecida no artigo 800 da CLT. Não pode ficar dúvida aqui, ó. Incompetência absoluta, que é com relação à matéria que a Justiça do Trabalho pode ou não julgar, preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho em contestação. Incompetência relativa, que é com relação ao local de ajuizamento daquela reclamação trabalhista, aí é arguida por meio de exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação. E aí até peço a atenção de vocês para o parágrafo 4º do artigo 800, porque ele diz assim, ó, depois que for julgada a exceção, porque eu apresento a exceção e para tudo, para o processo, não realiza audiência, para tudo, para decidir se aquele juízo era ou não competente. E se ele, quando essa exceção é julgada, aí o processo retoma o seu curso. E aí tem a apresentação da defesa. Tá lá no parágrafo 4º do artigo 800 da CLT. Certo, gente? Ó, falamos então. Inépcia, incompetência absoluta, incompetência relativa. Lembrando que a relativa vai ser arguida, essa incompetência territorial, ela vai ser arguida por meio de exceção de incompetência, tá certo? Agora, olha só. Lá no artigo 337, e aí você lembra, temos um artigo no CPC, tá? Que traz um rol de matérias que devem ser discutidas pelo réu antes do mérito. Só que a gente tem que fazer um filtro, né, deste artigo 337 para o processo do trabalho, tá? E aí, olha só o que você lembra lá que a gente treinou. Quem é aluno do curso sabe, a gente realizou a prova do exame 37 e, por exemplo, caiu uma preliminar que era sobre a audiência, que tinha sido marcada sem respeitar o prazo entre a notificação e o dia da audiência. E o enunciado deixava claro que a pessoa não ia ter como ir naquela audiência, que o prazo era muito curto. Por que eu tô puxando esse gancho? Gente, a maioria
Das preliminares, que a gente alega numa contestação, elas vão gerar o quê? Um pedido de extinção sem resolução de mérito. A maioria, não é todas. Nesse exemplo que eu acabei de citar para vocês, de uma audiência que foi marcada, vamos supor, você recebe hoje lá a notificação, seu cliente recebe hoje a notificação por uma audiência amanhã. E aí você tem que catar o documento para apresentar com a contestação, para fazer a defesa, não dá tempo. Por isso que lá na CLT, no artigo 841, diz assim, ó, que entre a notificação e o dia da audiência tem que ter um intervalo mínimo de 5 dias. Intervalo mínimo. Pode ser mais? Pode, só não pode ser menos. E aí isso aconteceu lá no exame 37. Dizia, olha, foi marcada uma audiência num prazo menor. Então você tinha que arguir que a audiência precisava ser adiada. Professora, por que não era extinção neste pedido? Porque era algo sanável. Nem todas as irregularidades do processo, elas vão ser tão prejudiciais que possam levar para a extinção do processo. De pronto. Ora, pensa comigo, se nós temos uma audiência que não respeita o prazo, não dá pra gente arrumar isso pedindo ao juiz, remarca essa audiência que ela não observou o prazo correto. Show! É só isso. A gente tem que pedir para ser remarcada a audiência, né? Para uma data que respeite a previsão legal. E é isso que nós teríamos que pedir. Professora, mas como é que eu vou saber no dia da prova? Dica número 1. Respira, não pira e olha o artigo 485, tá? Ele vai ter um rol. Por exemplo, lá vocês vão encontrar litispendência, coisa julgada, perempção, o indeferimento da inicial, que é o caso da inépcia. São hipóteses que levam à extinção sem resolução de mérito. Ah, eu não encontrei, não tá no rol desse artigo. Aí você vai pensar o seguinte: logicamente, é razoável que se extinga o processo ou dá pra, entre aspas, arrumar e seguir a vida? Se dá pra arrumar e seguir a vida, arruma e segue a vida, né? Como é esse caso do adiamento da audiência. Não precisa extinguir o processo, só efetivamente faça ali a questão do remanejamento da data da audiência para uma data que observe o prazo. Fechou? Certo? Deu pra entender essa diferença? Claro, gente, aqui é um pouco de lógica que você vai ter que usar no dia da prova, mas tem artigos que te ajudam. Então, para identificar a preliminar, tem o artigo que ajuda, não quer dizer que só ele, por si só, resolve toda a nossa vida. Pelo contrário, ele é só um norte, ele é só uma bússola que vai indicar o caminho. Mas a gente precisa também ir para outros artigos, que é o artigo 337 do CPC. E temos o artigo 485 também do CPC, que nos ajuda a entender que o que vamos pedir, na grande maioria dos casos, é a extinção sem resolução. Então, se tiver uma litispendência, uma coisa julgada, perempção, indeferimento da inicial, a incompetência absoluta, porque é uma causa impeditiva do desenvolvimento regular do processo, isso leva para a extinção, certo? Fechou? Agora, não podemos confundir, em hipótese alguma, gente, preliminar de prejudicial. A banca já confundiu, tá? A banca já confundiu num dos exames anteriores, faz um tempinho já. E aí, às vezes, quando vocês vão responder essa questão, vocês vêm e perguntam: mas peraí, eu estudei que isso aqui é uma prejudicial e foi lá a banca e perguntou qual a preliminar, tá? Enfim, foi uma utilização de um termo inadequado, mas que a banca entendeu que no contexto do enunciado, do que foi perguntado, dava para dar a resposta específica. Mas vamos entender o que é uma prejudicial. Quem lembra aí o que é uma prejudicial? Prescrição e decadência. Lembrando o seguinte, só aqui, ó, prescrição, decadência, prescrição, decadência. Decadência é específica para aqueles casos de ação rescisória, que tem um prazo para essa ação ser ajuizada, o inquérito para apuração de falta grave, tem um prazo para essa ação ser ajuizada, o mandado de segurança, que tem um prazo para essa ação ser ajuizada, certo? Combina comigo aqui, ó. Decadência são estes casos específicos, prazo específico para ações específicas, ação rescisória, inquérito, mandado de segurança. Na lei que dispõe sobre essas peças vai ter um prazo para que seja ajuizada a ação e não observado esse prazo, decadência. Agora, a prescrição é aquela que você vai alegar se você está contestando uma reclamação trabalhista.
A reclamação trabalhista, ela tem um prazo para ser ajuizada, que é de 2 anos a contar do término do contrato. 2 anos a contar do término do contrato para ajuizar a ação. E de quando ajuizou a ação, vai poder cobrar verbas assim, retroativas, até 5 anos contados daquele ajuizamento. Então você imagina uma pessoa que trabalhou por 10 anos numa empresa, saiu, esperou 1 ano para ajuizar a ação. Esperou 1 ano, ainda está dentro do prazo da prescrição bienal, pode ajuizar a ação. Mas ela vai poder cobrar os 10 anos de contrato? Não. Ela vai poder cobrar apenas de contrato, propriamente dito, 4 anos. Porque 1 ano ali ela ficou esperando para ajuizar a ação. E nesse ano, então, não tem nada para ela cobrar. Então, ela vai, de contrato, propriamente dito, cobrar só 4 anos. Porque são 5 anos retroativos do ajuizamento, certo? E essas questões de prescrição, assim, ó, gente, fiquem atentos. Enunciado tá dando data de rescisão, tá dando data de ajuizamento de ação, tá dizendo quando a pessoa foi contratado, é para você fazer a tese de prescrição. E também, gente, assim, ó, nós vamos fazer outra live depois, na próxima semana, específica das teses da execução. Aí eu vou falar da prescrição intercorrente, tá? Mas eu já quero falar agora, não confunda a prescrição do artigo 11, que é para ajuizar a ação e cobrar retroativamente, com aquela prescrição do artigo 11A. Essa prescrição do artigo 11A é prescrição intercorrente só na execução. Daí são lá nas peças de execução, tá? Não na contestação, não no recurso ordinário, ali do processo de conhecimento, certo? A que eu tô falando agora, prescrição que você vai alegar como uma prejudicial na contestação, seria aquela do artigo 11 da CLT, certo? Então assim, ó, é um tema muito frequente também em contestações e também pode aparecer no recurso ordinário também. Lembrem daí, tem aquela súmula, né? Ai, meu Deus, tem aquela súmula 153 do TST, que tem uma redação que não nos ajuda, né? Não nos ajuda, mas a gente tem que simplificar ela, tentar entender. Que ela diz assim, ó, não se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária. O que é instância ordinária? Quer dizer que eu posso alegar ela na contestação, que é onde eu devo alegar, né? Obviamente. Mas se eu esqueci de alegar na contestação, posso alegar em razões finais? Pode. Se posso alegar no RO? Posso. Mas se eu poderia alegar em recurso de revista? Não mais. TST é considerado instância extraordinária que não poderia mais ser alegado. Não poderia ser alegado na primeira vez lá para o STF. Não poderia ser alegado na execução. Eu tenho até ali, na linha do tempo, eu tenho até ali para alegar essa prescrição, certo? Isso eu tô falando da prescrição e aí é que é diferente de outras áreas do direito, tá? A prescrição no direito do trabalho, ela deve ser arguída pela parte ré. Essa prescrição do artigo 11, ela não é declarada de ofício. A do 11A é. A do 11A é. Mas é porque aquela é a prescrição intercorrente na execução, que pode ser declarada de ofício. A prescrição do artigo 11 da CLT, ela tem que ser arguída pela parte contrária, certo? Olha só o que nós recapitulamos. Vamos recapitular. Inépcia, incompetência absoluta, incompetência relativa. Falamos da prescrição e falamos também do que pedir, né? E aí nesse aspecto, eu falei para vocês, preliminares, como regra, levam à extinção sem resolução. E o que isso significa, professora? O que significa uma extinção sem resolução? Quer dizer que o juiz não analisou o direito em si que a pessoa foi buscar em juízo. Por ter um defeito formal, o processo foi extinto, mas ela pode ir lá e ajuizar uma nova ação. Corrige o defeito e ajuiza a nova ação. Agora, a prescrição, ela é uma causa de extinção com resolução. E é por isso que a gente fala em prejudicial, porque ela prejudica o mérito. Uma vez que está prescrito e declarado prescrito, a pessoa não vai poder ajuizar nova ação para pedir a mesma coisa. E por que ela é uma causa para extinção com resolução de mérito? Está no rol do artigo 487 do Código de Processo Civil. Está no rol do artigo 487 do Código de Processo Civil, por isso que ela é uma causa de extinção com resolução de mérito. Preliminar, então,
Em regra, não é todas, tá, gente? Lembrem que eu falei, não são todas. A gente tem que sempre olhar a consequência ali, né, do contexto. Mas, em regra, preliminar é sem resolução, prejudicial com resolução. Artigos para ajudar a entender isso, 485 e 487 do Código de Processo Civil. Tranquilo? Bom, aí olha só. Ao longo do nosso processo, nós podemos ter ainda... Agora meu café já esfriou. Aqui no sul tá ficando frio, já esfriou, não tá bom. Mas enfim, agora já sei, da próxima live eu pego um copo térmico. Tá? E aliás, tá, gente, acho que tá tudo bem, né? Acho que o sinal tá indo bem aqui. Eu tô com os comentários desativados, mas eu acho que tá indo bem, né? Não sei, depois espero que não tenha caído e eu esteja falando aqui sozinha, né? Mas eu acho que tá tudo bem. Depois eu vou ativar os comentários. Gente, então eu falei pra vocês aqui das preliminares, das prejudiciais, só que o processo segue. E aí, podemos ter lá comportamentos, atitudes, desenrolar processual que ferem regras processuais. Por exemplo, na instrução, o juiz pode indeferir uma testemunha? Pode, mas tem que ter um motivo para isso, né? O juiz pode indeferir uma prova pericial? Pode, mas tem que ter um motivo para isso. Ele não pode fazer isso simplesmente porque ele quer e prejudicando o direito de defesa da outra parte. Quando isso acontece, eu não vou poder fazer nada de imediato, porque tem aquela regra de que decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, mas eu vou protestar. O que é isso, protestar? Vou pegar uma faixa e vou ir pra rua, protesto? Não, né? Lá na audiência, por exemplo, eu vou pedir, vou falar, excelência, gostaria de consignar em ata que discordo da sua posição, entendo que essa prova é necessária. Por quê? Mais tarde, quando sai a sentença, se efetivamente essa prova me fez falta, me prejudicou, ou seja, eu precisava ouvir aquela testemunha para que o juiz julgasse procedente o meu pedido. O juiz indeferiu ela e depois julgou improcedente o meu pedido. Ora, eu vou lá e vou fazer no recurso ordinário uma preliminar de cerceamento de defesa. Uma preliminar de cerceamento de defesa, dizendo justamente que aquela ausência de oportunidade de produzir a prova me prejudicou. Mas, professora, por que eu não faço isso logo antes? Porque eu não sei se eu vou ter, prejuízo ou não. Acompanhe aqui, ó. Para ter nulidade no processo, tem que ter algum tipo de prejuízo, tá? Para ter nulidade, tem que ter prejuízo. Pode acontecer a seguinte situação. Tô lá na audiência, 3 testemunhas, o juiz ouviu 2 já. É rito ordinário, tá? Por isso 3 testemunhas. O juiz ouviu 2 e disse, doutora, eu quero dispensar a 3ª testemunha. Dispenso a 3ª testemunha, não vou ouvi-la. Mas excelência, a testemunha tá aí, quero ouvi-la. Não, doutora, eu tô dispensando a testemunha. Beleza. Quando sai a sentença, eu ganho. Todos os meus pedidos são procedentes. O juiz já se convenceu pelos documentos, pelas testemunhas que eu levei e me deu procedência total dos meus pedidos. Existe prejuízo por não ter ouvido a minha testemunha? Não, porque eu ganhei. Então eu não teria nulidade para arguir. Agora, se ele foi lá e julgou improcedente o meu pedido e eu precisava daquela testemunha, aí sim é que eu tenho uma nulidade para arguir. E aí, olha só. Quando nós estamos no recurso ordinário e eu vou alegar, por exemplo, esse cerceamento de defesa, você precisa ficar atento ao seguinte. O que gera esse cerceamento de defesa? Pensa junto comigo aqui. O juiz indeferiu a minha testemunha. O juiz indeferiu a minha prova pericial. Como é que a gente resolve isso? Voltando o processo para a origem para ouvir minha testemunha. Voltando o processo para a origem para fazer a perícia. Não tem como o tribunal resolver de pronto lá, entende? Porque precisa daquela prova. Por isso que nesses casos nós vamos pedir o retorno dos autos para a origem para ouvir aquela testemunha. Tá certo? Então, isso é bem importante nestes casos. Agora, tem outros tipos de preliminares que não precisa pedir retorno para a origem, gente. Por que não? Porque não vai interferir, não vai mudar, não vai precisar voltar para a origem. Não tem o que ser feito na origem. O tribunal pode julgar de pronto lá. Então, você tem que pensar assim, ó, isso é algo que o tribunal já pode julgar agora
ou precisa de uma providência, de uma atitude lá do juízo de origem, e aí tem que voltar para lá o processo para produzir essa prova. Se for assim, né, então o seu pedido vai ser de retorno dos autos para a origem para a produção da prova, certo? Pede para retornar os autos. E se não tem por que retornar, não vai fazer diferença nenhuma, não tem nada que o juiz... Vamos supor, o juiz condenou a empresa criminalmente. A Justiça do Trabalho não tem competência para isso. Precisa voltar para a origem? Não, porque não tem competência, não faz sentido voltar para a origem o processo nesse caso, entende? Porque se não tem competência, o tribunal já pode declarar que não tem competência lá e encerrar lá aquela discussão sobre aquele ponto. Certo, gente? Então isso seria algo a ser alegado, por exemplo, em recurso ordinário. Lembrando, gente, que tem aquelas matérias de ordem pública que eu posso alegar a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive poderia alegar pela primeira vez ali no recurso ordinário. Esse exemplo que eu falei para vocês da condenação criminal, eu poderia alegar agora em recurso ordinário? Posso, porque é uma matéria de ordem pública. Eu posso alegar pela primeira vez em recurso ordinário ou reiterar. Por exemplo, eu já aleguei na contestação, o juiz não acolheu, aí eu vou lá no RO, reitero novamente aquela preliminar que eu tinha feito antes para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho. Certo? Então, esse cuidado que vocês têm que ter para que vocês tenham assim mentalizado o que são essas preliminares, essas questões que a gente viu até aqui. Eu vou ativar os comentários agora, porque eu quero ver se vocês estão entendendo isso que a gente falou, tá? Vou dar um tempinho aqui para vocês chegarem, para vocês verem que os comentários estão ativados e eu quero que vocês me respondam. Estão conseguindo entender isso que a gente viu até agora? Estão conseguindo entender? Olha ali, que legal isso! Gostei, saiu um joinha ali. Ai, café gelado. Sim, ótimo, ótimo. Qual o artigo que vai fundamentar o cerceamento de defesa, gente? O artigo que diz que tem o direito ao contraditório e à ampla defesa. Lá na Constituição, artigo 5º, inciso 55, tá? Que garante a todos que litigam num processo o contraditório e a ampla defesa, tá? Cássia perguntou sobre abrir tópico sobre admissibilidade e cabimento. Eu recomendo abrir esse tópico sempre que você tiver espaço em todos os recursos. Nos embargos de declaração, a banca não tem exigido. No recurso ordinário, a banca não tem exigido porque ela já traz muitas teses, né? Mas pode colocar em todos se você tiver espaço, sim, sem problema algum. Tá? Gente, então vamos fazer uma forma de consolidação ali, tá? Não, Thiago, não é porque eu foquei aqui em tese de contestação e RO porque eu acho que vai cair. É que a nossa primeira live vai ser sobre isso, tá? Mas a segunda live vai ser sobre teses processuais na execução. Daí vai ser sobre outras peças. É porque hoje é o tema da nossa live, tá? Mas a próxima vai ser sobre execução e teses processuais que podem ter na execução. E assim vai indo, a gente vai ter outras lives, eu vou trazendo outros assuntos. É só porque é o tema da nossa live de hoje, não é porque eu tô achando que vai ser RO, contestação ou coisa assim. É só porque é o tema da nossa live de hoje, tá? Sim, ilegitimidade vocês podem utilizar na contestação, podem reiterar lá no recurso ordinário, se não foi aceita, tá? Claro, quem é aluno do curso pode encaminhar as suas dúvidas lá no Pergunte ao Professor. A nossa próxima live é segunda já, gente. Só vamos ter folga sábado e domingo e segunda estaremos de volta também com live. Agora é todo dia, de segunda a sexta, uma live comigo, uma com o Luiz. Uma comigo, uma com o Luiz. A gente vai fazer 10 lives assim, que é até a quinta que antecede a prova, porque sexta e sábado daí vai ser a revisão final, tá? Mas sempre vai ter lives por aqui e a gente vai ter esses momentos para conversar. Nulidades, é isso que eu tava falando antes. Nulidades são aqueles problemas que a gente tiver de desrespeito a alguma regra processual que gere prejuízo, tá? Que gere prejuízo. E aí eu vou alegar sempre na primeira oportunidade que eu tiver de falar nos autos. Isso quando for nulidade relativa. Se fosse uma nulidade absoluta, aí essa sim pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, tá?
As lives são sempre ao 12h30. É a hora do nosso cafezinho pós-almoço e da sobremesa, tá? É a hora de comer a sobremesa e tomar o cafezinho, mas as lives sempre vão ficar salvas, tá, pessoal? E vocês poderão assistir nos outros horários que vocês puderem, tá? Matérias de ordem pública, não tem um artigo dizendo assim, serão matérias de ordem pública, mas ajuda vocês o artigo 337 do CPC. Por exemplo, a incompetência absoluta, a litispendência, coisa julgada, elas vão estar enquadradas como matérias de ordem pública. Vocês podem pensar o seguinte, que são aquelas matérias que o juiz poderia conhecer de ofício, tá? E que desrespeitam uma norma de ordem pública, ou seja, não está na disponibilidade da parte de entender ou não, de querer ou não de uma determinada forma, tá? Vamos falar de tutela? Boa! Eu vi ali que alguém falou sobre tutelas e tutela a gente ainda não falou e é uma tese processual da petição inicial. Então vamos falar sobre ela sim, agora, já. Mas antes de falarmos de tutela, só quero ver se vocês entenderam aqui, ó. Em regra, tô falando da regra, tá? Lembrando que tem exceção. Em regra, quando eu faço uma preliminar na contestação, por exemplo, de uma incompetência absoluta, quando eu faço uma preliminar de litispendência, de coisa julgada, eu vou pedir a extinção sem resolução, tá? Guardem essa informação. Já se for prescrição, extinção com resolução, certo? Prejudicial, prescrição. As demais matérias processuais, preliminares, tá? Agora vamos falar de tutela, então? Vamos falar de tutela? Tutela, gente. Quando eu vou pedir tutela? A tutela, ela está disciplinada pelo Código de Processo Civil e diz respeito ao seguinte, ó, quando eu não posso ou não há necessidade de esperar até o final do processo para ter alguma decisão a respeito daquele tema. Imaginem vocês o seguinte, ó, numa situação, infelizmente, como nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, de catástrofe, de calamidade, uma empresa que está lá com, por exemplo, toda a empresa perdida, abaixo da água, ela não tem como trabalhar, ela está com os funcionários sem ter como trabalhar, ela quer ajuizar uma ação e pedir, por exemplo, uma autorização judicial para dar férias para aqueles funcionários, sei lá, tô dando um exemplo aqui, para dar férias, porque ela até se recompor, ela não vai ter como pagar os salários, enfim. Percebam comigo, o processo vai demorar meses, vai demorar anos. Se ela for ficar esperando até o final do processo, o dano já está causado. Ela precisa de uma resposta imediata. Então, por isso que ela vai poder pedir a tutela, tá? Mas vamos trazer vários exemplos de provas anteriores. Tutela para imediata reintegração de um trabalhador estável, gente. Pensem comigo, a pessoa tem estabilidade, está lá, desempregada e sem receber. Ela está numa situação que ela poderia estar recebendo seu salário e não está. Então, por isso que a gente pode pedir a tutela provisória para imediata reintegração. Ou então, um trabalhador que foi dispensado indevidamente e teve ceifado o plano de saúde. E ele precisa do plano de saúde para reestabelecer o plano de saúde imediatamente. Vocês conseguem perceber? Nestes casos aqui, a gente não pode esperar até o final do processo. E aí vamos lá. A tutela provisória pode ser de urgência. Olha o nome, urgência. Urgência, vou desativar os comentários aqui porque tá travando, tá? Urgência, gente. Quando, olha o nome, é urgente, eu não posso esperar. Plano de saúde, a pessoa precisa de tratamento médico, ela não pode esperar. Urgência. Evidência, o direito é evidente, já tem entendimento consolidado, súmula vinculante, então não faz sentido ela ficar esperando até o final do processo para ter uma decisão de algo que já é consolidado, é um entendimento consolidado, firmado, martelo batido sobre aquele tema, tá? E liminar é a forma da concessão dessa tutela, que a tutela provisória ela pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Liminarmente quer dizer agora, já, de pronto, de imediato. Para e pensa e já decide, juiz. Não tem tempo não, tem que ser rápido, tá? Então esse liminarmente quer dizer de pronto, de imediato, já decida sobre isso. Sem ter ainda justificação prévia, sem ter maiores desenrolares do processo. E tutela provisória eu posso e devo apresentar, por exemplo, a minha petição inicial,
se é algo que eu não posso esperar para o meu cliente, ele vai correr um risco de dano, um perigo de dano, um risco ao resultado útil do processo. E aproveitando o gancho, tem mais 2 teses processuais que eu já ia esquecendo. A primeira delas, gratuidade da justiça. Quando eu peço gratuidade da justiça, gente? Toda vez que meu cliente implementar os requisitos. Que ele receba até 40% do teto dos benefícios do INSS. Hoje dá em torno de R$3.000, tá? Então, se o meu cliente recebe menos disso, eu posso fazer o pedido para ele. Ou se há, de alguma forma, indicativo no enunciado que ele está numa situação periclitante, uma situação de dificuldade financeira. O enunciado traz esses indicativos, diz lá, ele está em situação periclitante, está passando por dificuldades financeiras. Aí é para você fazer o pedido de gratuidade da justiça, tá? Eu posso fazer o pedido na inicial, na contestação, só que até hoje a banca cobrou de reclamante. Pessoa jurídica pode ter também? Pode, mas ela vai dar indicativo da comprovação da insuficiência de recursos, tá? Que para a pessoa jurídica teria que ter essa comprovação da insuficiência de recursos. Posso fazer então o pedido de gratuidade da justiça, tanto para o reclamante como para o reclamado, mas até hoje a banca prioritariamente trouxe para reclamante. E a outra tese, e até é proposital que a gente traga aqui na finalização da nossa live, gente, é de honorários. Pelo amor de Deus, não esqueçam dos honorários. Em inicial eu tenho que pedir honorários de sucumbência. Em contestação eu tenho que pedir honorários de sucumbência. E no recurso, prof? No recurso você vai discutir a sentença. Então olha lá, a sentença quanto aos honorários, ela tá ok ou não está ok? Se ela não está ok, se o percentual não está correto, se a forma de estabelecer esses honorários não está correta, eu vou recorrer disso também. Então, no recurso ordinário, eu faço a tese se a forma que constou naquela sentença eu não concordo. Se a sentença condenou a pagar 20% de honorários, não tá certo, o máximo é 15%. Aí eu vou recorrer disso, certo? Então, faço tese de honorários nas iniciais. Olha o joinha de novo, gostei disso. Faço tese nas iniciais, faço tese na contestação e no recurso ordinário eu recorro se eu não gostei da forma que constou na sentença, tá? Lembrando que a gente vai falar das outras peças nas nossas próximas lives, tá? Eu vou ativar aqui os comentários agora novamente, tá? Porque a gente tá se encaminhando para a reta final da nossa live. E quero agradecer a participação aí de vocês na live, tá, gente? Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul a gente tá num meio caótico, tá muito caótica a coisa. Então eu tive que vir pra sacada porque não tinha luz dentro de casa, ia ficar escuro, não ia ter como falar com vocês. Tive que vir pra cá pra conseguir fazer a live. Ela vai ficar gravada sim, tá? A live vai ficar gravada. E lembrem que daí segunda-feira a gente já tem mais uma live novamente. E aí serão, na segunda-feira, as teses processuais das peças da execução, tá? E curtam aí a live, deixem seu like na live, deixem seu comentário na nossa postagem da live também, tá? Indique para os colegas, para os amigos que vão fazer a prova, que tem dicas que podem ajudar eles, tá? E a gente vai falar de mais teses. Sim, teríamos como falar da reconvenção, teríamos que falar do preparo. Aliás, dá pra falar, vocês que mandam, né? Deixa eu falar aqui com vocês, daqui a pouquinho eu vou ter que finalizar, porque a gente vai ter, eu tenho um outro compromisso, mas enfim, olha só, gente, quanto à reconvenção, é o pedido do réu em face do autor. E é uma tese processual também dentro da contestação. A reconvenção é dentro da contestação, um tópico de reconvenção, onde o réu vai apresentar um pedido próprio em face do autor. Algo que ele faria numa ação separada, né, autônoma. Mas ele aproveita o gancho por estar atrelado ao conteúdo da ação principal e faz ali dentro mesmo, tá? E dos recursos, eu vi que o pessoal falou ali, custas de depósito recursal. Tá bem, vamos falar desse tema? Vamos falar desse tema, mas vamos falar desse tema, você tem que deixar o seu like aí depois na live, tá? Olha só, custas, gente, quem paga é a parte vencida que estiver recorrendo, tá? Para ser o reclamante, só se a sentença foi de improcedência total ou extinção sem resolução, quando a gente estiver falando de uma lide que envolve relação de emprego, tá? Depósito recursal é uma garantia do juízo. Quem faz é quem foi condenado a pagar alguma coisa para outra.
Por exemplo, se a sentença foi de improcedência total, o reclamante não precisa fazer depósito recursal, gente. Por quê? Depósito recursal é para garantir o futuro da execução por quem foi condenado a pagar algum valor para outro, tá? Então, guarde isso. Preparo envolve custas recolhidas pela parte vencida e depósito recursal também por a parte vencida, mas que tem que ter sido condenada em pecúnia. Sem condenação em pecúnia não há depósito recursal, tá? Sem condenação em pecúnia não tem depósito recursal. E também, atingido o valor da condenação, já não preciso mais fazer depósito recursal. Isso porque cada novo recurso, um novo depósito recursal. Mas até quando? Até quando eu vou ter que fazer depósitos? Até atingir o valor da condenação. Atingido o valor da condenação, nós não temos mais que fazer depósito recursal, tá? Então, basicamente é isso. É claro que é um resumão aqui na nossa live, né, gente? A gente obviamente vai revisar isso. Quem é aluno do curso, a gente vai revisando isso nas próximas semanas, nas nossas aulas de treinamento, revisão final. A gente vai ter mais momentos para falar sobre isso, mas aqui eu aproveitei para fazer esse reforço na live também para vocês, tá? Gente, eu vou ter que ir finalizando por aqui a nossa live. Quero agradecer a participação de vocês aqui. Ela vai ficar gravada, tá? Vamos ter uma sequência de lives, participem, tá? Peço para vocês todos, né? Para os meus alunos que estão aqui no Rio Grande do Sul, espero que todos estejam bem, em segurança, que as famílias de vocês também estejam bem, em segurança. Aos que não são do Rio Grande do Sul, eu peço as suas orações, as suas energias positivas, para que isso passe logo. Nós estamos vivendo momentos de muita angústia, momentos de desespero, muito desespero aqui no Rio Grande do Sul. E vocês estão vendo o tempo, né? A gente está torcendo por dias de sol para que as famílias possam se voltar para os seus lares, aqueles que tiverem lares, né? Ou começar a reconstruir. Então, estamos todos aqui orando, torcendo e ajudando da medida que podemos para o nosso povo gaúcho superar esse momento difícil. Então, peço a vocês também essa energia positiva, né? Quem puder, né? Dentro das suas crenças, das suas, né? Daquilo que você acredita, para que a gente tenha dias melhores aqui no Rio Grande do Sul, tá, gente? Obrigada a todos, tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau!